CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Ocorreram vazamentos assustadores, né? De senhas, senhas da Apple, do Google e de outras tantas plataformas diferentes. Exatamente, Fernanda. A gente recebeu notícia no fim da semana passada, né, que houve um mega vazamento que pode chegar até 16 bilhões de credenciais do Google, Apple, Telegram, GitHub e Facebook, né? Ou seja, são um conjunto, né, de vazamentos que aconteceram no passado, então são dados antigos e dados novos também, né? Ou seja, o que esse fator de terem dados mais antigos, né, não reduz a gravidade da situação. Por quê? Porque mesmo informações antigas, que aparentemente podem ser inofensivas, as pessoas não trocam as senhas muitas vezes. Então, vazamentos antigos continuam sendo válidos, porque as pessoas não trocaram as senhas nesse caso. Então, essa é uma questão importante. A gente pode imaginar que o vazamento teve 16 bilhões, não, mais de 16 bilhões de credenciais vazados. Temos 8 bilhões, mais ou menos, de pessoas no globo terrestre. Ou seja, com certeza tem mais do que um vazamento por pessoa, né? Ou seja, nesse mega vazamento que aconteceu. E aí, o que fazer, né? A primeira coisa que é uma recomendação importante é trocar a senha desses portais, né? Então, Facebook, Telegram, a parte lá de GitHub, né? A parte de Apple e do Google também. Então, a primeira coisa é trocar essa senha. Lembrando, né, que usar senhas fortes, que tenha no mínimo 12 ou 13 caracteres, alfanuméricas, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Então, essa é uma questão importante. E a questão mais importante disso é não usar a mesma senha para vários perfis. Essa é uma sugestão, e é exatamente por causa desse tipo de vazamento que a gente faz a recomendação de não usar a mesma senha em vários portais. Por quê? Porque se um desses portais, a sua senha foi vazada, se você usou a mesma senha em outros portais, todos os outros portais que você usou a mesma senha vão estar vulneráveis também. Então, isso é uma questão importante. E não usar dados como datas de nascimento, partes do CPF, né? Ou seja, usar uma senha completamente nova, né, nesse caso. Então, essa é uma questão importante. E aí, de novo, aquela pergunta, né? Mas eu vou ter que lembrar todas essas senhas diferentes? Não, a sugestão é que você não anote, não coloque no bloco de notas, numa planilha, você use aplicativos como cofres de senhas para armazenar essas senhas de forma um pouco mais segura, né, para isso. Lembrando que alguns antivírus, inclusive, têm essa função de conseguir, né, salvar senhas de forma segura também, e não salvar senhas em navegadores, por exemplo, para isso. Outra questão importante, nesse caso desse vazamento, é habilitar nos portais que têm essa função, basicamente todos têm essa função, da autenticação de 2 fatores, ou 2 etapas, que é você ter login e senha e ter a chance de ter um aplicativo no seu celular que vai te dar uma contrassenha para você utilizar na autenticação. Isso melhora bastante a segurança, porque se o atacante, né, se o golpista ou se o criminoso tiver acesso ao seu login e sua senha, ele ainda assim não vai conseguir entrar no seu perfil. Por quê? Porque ele vai precisar dessa contrassenha que só você tem, que está no seu celular. Então, a autenticação dos fatores também é uma questão bastante importante, né, nesse caso, né? E aí, lembrando, né, de não salvar senhas no navegador, né? Porque a forma que o navegador salva a senha, ela é bastante insegura nesse caso. E aí, alguém pode estar na dúvida, mas será que minhas credenciais vazaram ou não? Então, um site gratuito que pode oferecer esse tipo de informação é o Have I Been Pwned? Ou seja, eu vou depois mandar para a produção o link, né, para colocar lá nos nossos canais da CBN, que é um site que ele monitora esses vazamentos e ele armazena, né, as credenciais vazadas, não as senhas, mas as credenciais que foram vazadas. Então você pode fazer a consulta nesse site gratuitamente e ele vai te dizer se aquele seu login para aquele seu e-mail foi vazado ou não. Então você já tem uma ideia de onde principalmente trocar senhas nesse caso, né, para isso. A pergunta aqui do ouvinte sobre o vazamento das senhas, né? Eu imagino que a senha, ela fica criptografada no banco de dados. Então, alguns bancos de dados têm isso armazenados. Outros bancos de dados têm uma informação
do que a gente chama de hash, que é uma manipulação matemática para aquela senha. Então, ou seja, não é exatamente a senha que está salva, mas é uma manipulação matemática, que é utilizado pelos atacantes para tentar descobrir senhas que geram o mesmo resultado da manipulação matemática. Então, ou seja, dá um pouco mais de trabalho para os atacantes, mas ele ainda assim consegue ter com algum grau de certeza qual é a senha que você utilizou para fazer acesso àquela credencial. Então, alguns locais salvam a senha em texto claro, ou seja, então fica fácil para saber, e alguns usam essa manipulação matemática, que dá algum trabalho para o atacante, mas ele ainda assim, em algumas situações, consegue descobrir a senha, entendeu? Uhum. Entendido. Temos mais perguntas aqui, é um outro assunto. Não, quando a gente esquece senhas, como é que a gente é capaz de recuperá-las? Então, essa pergunta é bem interessante, porque assim, inclusive dá uma ideia, né, nesse procedimento, de quão seguro é o site que você está acessando. Quando você esquecia a senha, então você clica lá, esquecia a senha, e aí o site te manda por e-mail a senha que você estava utilizando, né? Então, ou seja, isso é um site bastante inseguro. Por quê? Porque ele estava armazenando a senha lá no banco de dados dele de forma clara, ou seja, de forma que ele sabia qual era a sua senha. Então, ou seja, essa não é a forma adequada. A forma adequada é quando você clicou lá e esqueci a senha, ele vai te pedir o e-mail que você cadastrou e ele vai mandar para o seu e-mail um link para você aí sim resetar a sua senha. Ou seja, então mostra que o site não conhece a sua senha. Ele armazenou essa manipulação matemática, que é chamada de hash, no banco de dados. E quando você quer resetar, ou seja, criar uma nova senha, ele vai te mandar um link, na verdade, para você clicar, e aí vai ter uma telinha para você digitar a sua senha, repetir a senha, e aí você cadastra uma senha nova. Então, esse é o processo normalmente. Se você não tem, isso é uma questão importante, se você não tem cadastrado no seu perfil um e-mail ou um telefone de contato, aí já fica mais complicado de você resetar a senha, porque a única forma que o perfil tem de saber se você é você mesmo é te mandando uma mensagem por e-mail ou uma mensagem pelo WhatsApp, para que você possa resetar a senha. Se você não tem nenhum desses cadastros, ou que você tem cadastrado um e-mail mais antigo que você não tem mais acesso, isso vai dificultar a recuperação da sua senha. Por isso que é importante que você tenha no seu cadastro de qualquer tipo de rede social ou de serviço da internet, os seus dados atualizados, tanto telefone, celular quanto e-mail. Porque caso você perca a senha, né, você consegue recuperar de forma tranquila. Mais uma participação aqui, é do Marcelo, e ele diz o seguinte, qual cofre de senhas você usa ou recomenda? E ele diz que teve experiências com o Bitwarden e com o gerenciamento de senhas do Google Chrome. Ele queria saber a sua opinião. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta bem interessante também. Eu vou primeiro falar com os que eu recomendo, né? Bitwarden é uma excelente solução de antivírus. O Kaspersky tem uma solução de senhas, desculpa, de vírus não, de cofre de senhas, né? Então o Bitwarden tem uma solução interessante de cofre de senhas. O Kaspersky também tem uma solução interessante na carta pago, o Bitwarden é gratuito, né? Também. O KeePass é uma outra solução interessante de cofre de senhas. E tem também, né, uma solução gratuita interessante que eu tenho utilizado, que é o Proton Password, né, que é uma solução também interessante de cofre de senhas gratuitos. Então, ou seja, isso são os gratuitos, né? Ou seja, Bitwarden, KeePass e o Proton Password. Soluções pagas, o OnePassword e o Kaspersky, que tem uma solução também de armazenamento. O que eu não recomendo, então agora vamos falar o que eu não recomendo, usar a solução do LastPass. Por quê? O LastPass passou nos últimos anos, né, sérios problemas de vulnerabilidades, né, vazamentos de senhas, vazamentos de banco de dados. Então, ou seja, eu não recomendo o uso do LastPass para isso. Mais uma outra participação do Tiago. O Tiago é dos meus aqui. Vou de velho e bom bloquinho. Não faça isso, Tiago. Não faça isso. Para anotar as senhas. Não faça isso. Primeiro que você pode perder o bloquinho, alguém pode ter acesso ao seu bloquinho, né, nesse caso, e aí como é que você vai fazer? Então, ou seja, vamos dar uma chance para a tecnologia, vamos usar um cofre de senhas. Esses cofres de senhas são interessantes, você pode instalar no seu celular, tem plugin para instalar no navegador que ele te ajuda já a preencher as senhas para você automaticamente. E o interessante é que as senhas são armazenadas de forma
mais segura. Não vou dizer que 100% seguro, mas mais seguro do que o bloquinho, por exemplo, né? Ou você anotar num bloco de notas, por exemplo, no celular também para isso. Então, essa é uma questão que eu recomendo. Use o cofre de senhas, que garanto que depois que você começar a utilizar, você não vai mais deixar de utilizá-lo. Inclusive, ele pode te ajudar, né? Ele pode te ajudar, na verdade, até a criar senhas diferentes. Ou seja, quando você vai criar uma senha nova, você pode pedir uma ajuda ao cofre de senhas, ele te sugere uma senha complexa, que ele vai armazenar lá no banco de dados e vai colocar lá no sistema que você está trocando a senha, por exemplo. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernando. Vamos falar de um golpe que pode enganar até usuários experientes, né? Então, olha só, né? Ou seja, os golpistas sempre com a criatividade em alta, né? Vamos imaginar que o seu computador, tablet, celular tem algum problema. E você decidiu pesquisar no Google, no Bing ou no DuckDuckGo uma serviço de atendimento ao cliente, né, na web, para tirar alguma dúvida, para fazer algum tipo de ação no seu dispositivo que está com um problema nesse caso, né? E aí, né, aparece lá naqueles links patrocinados, né, links de fabricantes que supostamente seriam links para o serviço de atendimento ao cliente, com um link, a tela bonitinha, inclusive um telefone lá 0800, né, para poder você fazer a sua ligação e ser atendido pelo seu fornecedor lá do seu equipamento para isso. O que acontece é que esse site e esse telefone 0800 é falso, né? E aí os golpistas estão só esperando a ligação para você fazer a ligação para esse local, e aí ele começa a tentar extrair dados pessoais, muitas vezes até dados financeiros, de cartão de crédito, de conta corrente, e em situações até mais graves, né, ele até induz você a instalar algum tipo de software no seu dispositivo, falando assim, olha, seu dispositivo está com problema, instala esse software aqui para a gente poder fazer um diagnóstico remoto do seu dispositivo. Só que, na verdade, esse software que ele está pedindo para você instalar é um vírus. Então, muito cuidado, principalmente com aqueles links patrocinados que aparecem lá em cima do Google, por exemplo, né? Que pode ser, não quer dizer que todos são, mas pode ser um link malicioso nesse caso. O interessante é que você vá até o site oficial do fornecedor, né, do seu tablet, do seu celular, do seu computador, e ali sim você localiza dentro do site oficial do seu fornecedor o link para o atendimento ao cliente. Uhum. Tem um tempinho ainda, gente? Não mais? Gilberto, 30 segundos. Uhum. Se tiver um vazamento confirmado no site que você mencionou e eu conseguir verificar que fizeram compras em meu nome ou algo que tenha me gerado algum tipo de prejuízo, como é que eu consigo provar, por exemplo, que foi o Facebook que deixou vazar a minha senha? Então, na verdade, você tem que entrar em contato, fazer um BO, primeira coisa, fazer um BO, né, nesse caso, e mostrar quem foi que acessou a sua conta lá. Então, você tem que pedir, na verdade, a loja que fez, onde foi feita a compra fraudulenta, quem foi que fez, né, ou seja, qual foi o IP que fez aquela compra, para você tentar rastrear e dizer que não foi você que comprou. Ok. Obrigada e até sexta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia.